O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas da igreja, conforme o padre vos dizia, este é o domingo Gaudete, o domingo da alegria, e a primeira coisa a ser dita é que muito provavelmente a maioria de nós católicos, nós não estamos habituados, acostumados a ver a alegria como um mandato de Deus. Nós sabemos que nós temos os 10 mandamentos, sabemos que temos os 5 mandamentos da igreja, mas São Paulo apóstolo, em Filipenses 4,4, ele nos dá uma ordem. Diga com o padre: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Repito. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Não vos inquieteis com nada. Não vos inquieteis com nada. O Senhor está perto. O Senhor está perto. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Vocês se lembram na escola? Domingo passado, o padre brincava com vocês com verbos no infinitivo e com verbos no gerúndio, que aqueles que têm boa memória devem ter se lembrado. Vocês se lembram na escola, quando a professora nos ensinava sobre o verbo no imperativo? O que caracteriza um verbo que está no imperativo? Quem se lembra? Perfeito? Eu sei que alguns de vocês estão tímidos, mas é isso mesmo. O verbo no imperativo, ele está marcado por uma ordem. Então, por exemplo, quando eu digo cantar, o verbo está no infinitivo. Se eu disser cantando, está no gerúndio. Mas se eu disser cantai, eu estou mandando. Quando eu mando, o verbo está no imperativo. Ora, São Paulo disse para nós: alegrai-vos. O verbo está no infinitivo, está no gerúndio ou está no imperativo? No imperativo. Portanto, nós podemos dizer que a alegria para nós cristãos, ela é uma ordem. O Papa Francisco vai nos dizer, e recentemente inclusive, não faz muito tempo, o Papa falou assim: veja bem, a tristeza não combina com o cristianismo. E o Santo Padre, foi até um pouco ousado. Ele falou assim: chega de padres com cara azeda, que chupou limão. Chega de freiras parecendo que chuparam limão. E chega de católicos que parece que estão num eterno velório, numa eterna sexta-feira santa. Porque não sei quem foi que, aliás, até sei, quem foi que inventou que cristianismo e catolicismo tem a ver com tristeza? O demônio.
Porque São João Bosco vai dizer assim, olha que coisa forte, o demônio pode muita pouca coisa contra uma alma alegre, porque o demônio não é bem-humorado é Deus. Quando a alegria de Deus pervade a nossa alma, o demônio não pode muita coisa contra uma alma alegre, mas o demônio pode muito com uma alma que se deixou marcar, se perpassar pela tristeza. Para vocês terem uma ideia, eu fui fazer uma pesquisa, né, no Novo Testamento e fiquei assim positivamente impressionado. O substantivo alegria, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? O substantivo alegria em grego é rara. Daí vem haris, por exemplo, e depois gerou carisma. Rara alegria aparece no Novo Testamento 58 vezes como substantivo. Como o verbo hairem, que significa alegrar, aparece 73 vezes. Quem é bom de matemática, soma 58 mais 73, dá quanto? 141 mais ou menos, é isso? 141. 58 mais 73, 141 vezes só no Novo Testamento, que não é um livro, digamos assim, juntando tudo lá, não é um livro tão grande. Por isso nós podemos dizer que o Novo Testamento é por excelência o livro da alegria. O próprio nome Evangelho, Euangelio, significa boa notícia, boa nova. Por isso não há desculpas para uma tristeza depreciativa que frequentemente o demônio faz passar por cristianismo. O cristianismo verdadeiro não é perpassado pela tristeza, mas pela alegria. Agora veja, a nossa vida não é feita só de momentos alegres. Não tem momentos que a gente está meio triste, meio borocochô, meio na bad? Tem, isso é normal, porque faz parte da terra, da vida na terra. O problema é uma tristeza crônica. Quando se transforma numa tristeza crônica, é um sinal de que nós não estamos vivendo a alegria de ser cristão, a alegria do Evangelho. De forma resumida, o padre vai mostrar para vocês, bem resumido, bem assim, panorâmico, bem en passant, a alegria, como ela está presente em todo o Evangelho. Vamos, por exemplo, começar do começo, do anúncio do anjo Gabriel. A gente reza a Ave Maria, gente, a gente fala Ave Maria, porque é a tradução do latim. Porque ave era o oi da época. Na época do Império Romano, tinha dois jeitos de se falar oi para a pessoa. Ou você falava salve, que hoje os jovens usam e não sabem que tem 2000 anos de saudação, salve, né? Mas o cara está abafando, salve aí, mano. Isso aí é 2000 anos de saudação, salve, né? Salve. E o outro jeito era ave. Tanto é que quando você ia cumprimentar o imperador, você falava ave César. Por isso, a gente traduz como Ave Maria. Mas o arcanjo Gabriel não falou latim com a Virgem Maria. O arcanjo Gabriel falou com ela em hebraico. E a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em grego. O que o anjo Gabriel disse em grego para a Virgem Maria? Exatamente essa palavra, Haire Maria. Em português, alegra-te Maria. Vamos ver quem se lembra da continuidade, quer ver? Alegra-te Maria, por quê? Alegra-te Maria, porque o Senhor está contigo. Qual que é o motivo da alegria da Virgem Maria? O fato do Senhor estar com ela. Aí vocês se lembram quando a Virgem Maria, grávida de Jesus pelo Espírito Santo, ela vai visitar uma pessoa. Quem que a Virgem Maria vai visitar? Santa Isabel. Isabel o que da Virgem Maria? Mãe de quem? De João Batista. Né? João Batista aparece hoje no Evangelho. Né? E aí quando Nossa Senhora chega para visitar a Isabel, Santa Isabel dá um grito. De onde me vem a honra da mãe do meu Senhor me visitar? Ela diz, logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Por que João Batista, na barriga de Santa Isabel, se alegrou? Porque a Virgem Maria tinha quem na barriga? Jesus. E quem está perto de Jesus sente o quê? Alegria. Entende bem? E aí quando os pastores também foram anunciar, no campo dos pastores, tem lá até hoje, por sinal, uma igreja belíssima, né? Quando os pastores foram anunciar que Jesus ia nascer, eu falei no começo da missa, eis que vos anuncio uma grande alegria. E aí os pastores sentiram uma alegria.
Mas não é só aí. Quando os 3 reis magos foram visitar o Senhor, e a estrela de Belém seguia, e depois a estrela de Belém sumiu, e depois que ela sumiu, ela apareceu de novo, o Evangelho diz que os magos sentiram uma alegria muito grande. Da onde vem a alegria dos magos? De estarem perto do Senhor. E vamos terminar esse resumo? Quando Jesus morre na cruz, os discípulos ficam todos trancados dentro de uma sala, não é verdade? Morrendo de medo. E tristes, claro, que o Senhor morreu, né? E aí o Senhor aparece, estando fechadas as portas, diz: a paz esteja convosco. E olha o que o texto diz: e os discípulos ficaram alegres por terem visto o Senhor. O que você conclui disso? Todas as vezes que você sente uma tristeza crônica que não passa na tua vida, é porque você está olhando demais para os seus caprichos, olhando demais para as suas vontades, olhando demais para os seus desejos, e Jesus não está sendo o centro da sua vida. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente passa até por perrengues e dificuldades, mas a gente mantém uma alegria serena. Não se trata, gente, de uma alegria de gargalhada. Tem gente que pensa que gente alegre quem dá risada de tudo. Não, isso é gente doida. Não é isso, não. A alegria cristã não é euforia. É você sentir uma paz dentro de você. Porque você sabe que você tem alguém que nunca vai te deixar, que nunca vai te trocar por nada e por ninguém. E esse alguém não é outro senão o Senhor Jesus. Por isso, quando eu era adolescente, quando eu tinha 13 anos, eu escutava o povo no Guadalupe cantando. Não sei se vocês conhecem. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, cai a cola, mais depressa levanta e começa a cantar. Esse é o segredo. Não significa que você não vai cair, que você não vai tropeçar, que de vez em quando você não vai receber uma notícia triste, faz parte da nossa condição terrena, mas o fato de eu ter Jesus, de olhar para Ele, faz com que eu saiba que as coisas, no tempo certo, elas vão ficar bem, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Entenderam bem? Então, a alegria cristã consiste em termos o Senhor Jesus, em estarmos perto dEle. Quanto mais a gente se distancia dEle, mais triste a gente acaba ficando. Trata-se, portanto, de uma alegria que não depende de acontecimentos externos, mas de ter o Senhor Jesus. E aí, então, nós chegamos na primeira leitura do profeta Sofonias. O profeta Sofonias nos faz hoje uma advertência muito séria. Nós vamos repetir essa advertência juntos, porque eu tenho percebido muita gente caindo nessa armadilha. E eu tenho que preveni-los para que vocês não caiam nela. Agora, preste atenção como nós vamos trabalhar a partir de agora. No original está escrito lá: não temas Sião. Só que no lugar de Sião, o senhor e a senhora vai colocar o teu nome. Então, exemplo, não temas Wagner. Você vai colocar o seu nome. Combinado? 1, 2, 3 e vai. Não temas Wagner. Pode ser melhor. Respira fundo. 1, 2, 3 e... Não temas Wagner. E agora continue comigo. Não te deixes levar pelo desânimo. Não te deixes levar pelo desânimo. Mais uma vez, coloca o seu nome. Não temas Wagner. Qual a continuidade? Não te deixes levar. Então, muita gente pensa que o principal inimigo da alegria é a tristeza. Que o primeiro inimigo da alegria é a tristeza. Não é. Porque tem uma coisa que vem antes da tristeza, que se chama desânimo, que é a causa dela. O desânimo, sem brincadeira, não estou fazendo assim hipérbole, ou seja, força de expressão. O desânimo, gente, é pior que o próprio câncer. Porque uma pessoa pode ter uma doença grave. Se ela não perder o bom ânimo, ela luta contra a doença e passa por cima e ainda vence. Mas se ela for marcada pelo desânimo, jogar a toalha, o melhor médico do mundo não pode fazer nada por ela. O desânimo é pior que qualquer pandemia, porque é ele quem é a porta de entrada para as doenças psicossomáticas em nossa vida. E o pior de tudo, o desânimo é altamente contagioso. Ninguém vai vencer a pandemia do Ômicron, do Delta, qualquer que seja,
se não for através da virtude da alegria, que é fruto do Espírito Santo, e da coragem, que é dom do Divino Espírito Santo. O que faz com que a pandemia ganhe força é justamente o desânimo, a falta de disposição de lutar e de acreditar que Deus não perde o controle da história. Eu tenho visto muitos profetas da desgraça, muitos profetas da desesperança. Estão falando, 2022 vai ser terrível, e vai ser não sei o quê. Deus não colocou a gente para pregar catástrofe, mas para pregar a conversão, sim, mudança de vida, sim, e para testemunhar que o Senhor não abandona as suas ovelhas, o Senhor não abandona o seu rebanho. Tenham cuidado com os profetas da desgraça. Prestem atenção nos profetas da esperança. Esses sim estão iluminados e conduzidos pelo Divino Espírito Santo. Tomem cuidado, filtrem aquilo que os senhores e senhoras assistem na internet, que os senhores e senhoras veem no YouTube da vida, filtrem, né? O Senhor falou na palavra, consolai o meu povo, e não deixai meu povo desesperado, desistindo da vida. Não, consola o meu povo, é o que Deus está falando para nós hoje. Você já parou para prestar atenção, gente, na raiz da palavra desânimo? Dentro do verbo desanimar, está escondida uma palavrinha, outra palavrinha latina, que é ânima. O que significa ânima? Alma. Quando eu digo desanimado, o que é uma pessoa desanimada? Uma pessoa sem alma. E o que é um corpo sem alma? Morto. O catecismo da Igreja Católica não diz o que é a morte. A morte é a separação do corpo da alma. Quando você se entrega de verdade a uma causa, a uma pessoa, você fala assim, eu me entreguei de corpo e alma. Quantas vezes, né? Nós temos relacionamentos, às vezes na nossa pastoral, nosso trabalho, tem muito corpo e pouca alma. Às vezes o corpo pede um pouco mais de alma naquilo que a gente faz. Né? Estar inteiro naquilo que a gente faz. O Senhor disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Então cuidado com o desânimo. O desânimo mata pouco a pouco a tua alma. E é por isso que eu conto para as pessoas essa anedota, eu gosto dessa anedota, essa anedota é inteligente demais. Diz que certa vez o coisa ruim, o encardido, resolveu fazer uma liquidação com as ferramentas que ele usa para perder as pessoas. E aí diz que ele montou uma tenda e colocou as ferramentas, cada qual com um preço. Então tinha lá, as ferramentas que o diabo usa, por exemplo, sexualidade fácil, que não leva a lugar nenhum, né? Prazer por prazer, que é diferente da alegria. A alegria não é a mesma coisa que prazer, porque o prazer mora no corpo e a alegria mora na alma. Né? Do outro lado, ele colocou a malícia. Tem gente que tem malícia em tudo. Tudo que faz, o olhar é de malícia, conversa de malícia e vive na igreja. Não sei como consegue juntar as duas coisas. Malícia. Colocou a inveja, a ferramenta da inveja. Pela inveja o diabo vai minando as forças de uma família, de uma casa. É impressionante como a inveja acaba com tudo. E uma das principais ferramentas do diabo, o ódio, que é pior que todas as outras, inclusive, porque o ódio já é viver o inferno na terra. Antes de ir para o inferno, a pessoa já vive o inferno na terra. A pessoa que odeia já está vivendo o inferno, já aqui. Depois piora do outro lado de lá, o ódio. E aí, diz que, por incrível que pareça, apareceu muita gente para comprar as ferramentas do diabo. Porque, quer os senhores acreditem ou não, tem gente que passa tempo da vida para fazer mal para os outros. Me lembro de uma vez, estava no cemitério da saudade, portanto aqui em Sorocaba, e uma mulher procurando terra de cemitério. E para que ela queria terra de cemitério? Para amarrar a vida do outro. Meu Deus! Se eu não tivesse visto, né, com os meus próprios olhos, né, e ouvido com os meus ouvidinhos, eu não acreditaria. Tem gente que faz isso. Né? Terra de cemitério, mata galinha, faz não sei o quê para amarrar a vida do outro. Então, tem gente que tem prazer na desgraça alheia. E quando o diabo montou aquela tenda, encheu de cliente. Que tem gente ruim também, infelizmente. Né? Tem que rezar pela conversão dessa turma. E aí, no cantinho, tinha uma ferramenta desgastada. Sabe quando você usa muito uma pá, ela está até sem tinta? Só que não tinha nome nem preço. E uma pessoa perguntou, e aquela ferramenta ali também está à venda? E o coisa ruim respondeu, não dou, não troco e não vendo. E a pessoa falou assim, não, mas eu pago quanto? Não dou, não troco, não vendo.
Daí a pessoa falou, e por que está tão assim usada? Porque essa é que eu mais gosto de usar e é a mais fácil de usar para perder as almas. E a pessoa perguntou, por quê? Essa é mais fácil porque as pessoas nunca desconfiam que essa ferramenta pertence a mim. Ah, é? E o Coisa Ruim explicou, com esse instrumento eu posso arrebentar a porta do coração de alguém com mais facilidade do que com uma britadeira. Esse instrumento, essa ferramenta, quando eu não consigo com nenhuma outra, com essa é tira e queda. Então a pessoa perguntou, qual é o nome dessa ferramenta que é tua e que ninguém sabe que foi você quem fez? E ele respondeu, é o desânimo. Façam que as pessoas desistam dos seus sonhos, deixem o caminho de Deus e parem de sonhar. Gente, o Papa Francisco falou outra coisa na Gaudete et Exultate, que é na Alegrai-vos Exultai, que me chamou muita atenção. A pessoa que tem Jesus e que tem o Espírito Santo, mesmo que ela vai ficando velhinha, ela conserva a juventude, porque ela não para de sonhar. Ainda ontem conversava com um senhor idoso, achei bonito de ver, né? Na casa dos 80, cheio de projetos, inclusive projetos de evangelização, projetos para casa, projetos para a família. A pessoa que tem o Espírito Santo, ela conserva a jovialidade, porque a jovialidade não tem nada a ver com idade cronológica. Agora você encontra menino, moleque, menina, na casa dos 19, dos 20, que é o desânimo em pessoa, não tem coragem de levantar da cama. Quando vai trabalhar, vai empurrando com a barriga. Não tem metas, não tem ideais, não tem sonhos, porque pasmem os senhores, nós vamos encontrar pela nossa vida velhos muito jovens, e jovens velhos demais, porque desistiram de sonhar, deixaram que essa ferramenta de Satanás tomasse conta de suas vidas e seus corações, que é o desânimo, viu? Não importa se você está na casa dos 70, 80 e 90, sonha, tenha metas, tenha projetos, estuda, vai aprender, faz um curso, se renova, meu filho. Porque é assim que os homens e mulheres de Deus trabalham e reagem. E aí, nós vamos para a conclusão, que é o evangelho de hoje, onde o grande São João Batista vai responder a pergunta que todo mundo fez no evangelho. Vamos fazer a pergunta junto com o padre. Repete comigo. Que devemos fazer? O que devemos fazer? Essa pergunta aparece 3 vezes. E é importante saber o que a gente deve fazer para conservar a verdadeira alegria. Então vamos ver a receita de João Batista. É muito interessante que o mundo moderno também usa a palavra alegria, mas como algo que vem de fora para dentro. Por exemplo, a alegria artificial da droga ou da bebida, a alegria momentânea de comprar um carro novo, ou mesmo de comprar um celular novo. A gente compra um celular novo, até ele levar o primeiro tombo é uma frescura só. Já reparou? E toma cuidado, passa paninho, passa flanela. Depois que é o segundo, terceiro tombo, está caindo, ninguém está mais ligando muito. Troca lá a telinha e pronto, né? A alegria de comprar um celular novo, a alegria de comprar uma roupa nova, a alegria de um status social, a alegria de um sexo sem compromisso, cada dia com um, e até, como nós vimos, a alegria com a desgraça alheia. Tudo isso não passa do rascunho da verdadeira alegria. Por isso São João Batista, quando perguntado o que devemos fazer, ele responde de forma interessante, ele fala assim, olha, quem tiver 2 túnicas, dá uma para quem não tem. Depois ele respondeu para o outro lá, olha, não cobra mais do que foi estabelecido. E em terceiro lugar, João respondeu, viu, fica satisfeito com o seu salário. O que a palavra de Deus está querendo dizer para nós hoje, nesse domingo da alegria? Não seja uma pessoa ambiciosa. Aprenda, de acordo com o livro dos Provérbios, que a felicidade não está nem no pouco, nem no muito. A felicidade está no necessário. Todas as vezes que você tem além, acima daquilo que você precisa, a sua vida fica mais pesada, além de você estar roubando aquilo que é do próximo. Tinha um santo que falava, aquilo que sobra no meu guarda-roupa e na minha despensa, pertence ao meu irmão. Nós vamos levar dessa vida, minha gente, aquilo que a gente dá, não é aquilo que a gente guarda. Diga com o padre, eu não tenho tudo o que eu quero. Eu não tenho tudo o que eu quero, Mas eu quero amar tudo o que eu tenho. mas eu quero amar tudo o que eu tenho.
Ninguém tem tudo o que quer, minha gente. Aqui na Terra isso não é possível. Só que você e eu, às vezes, caímos num grande problema, numa grande armadilha do demônio. Sabe qual é? De ficar supervalorizando aquilo que a gente não tem e não olhar aquilo que Deus nos deu. Eu vou tocar num assunto delicado, mas eu preciso tocar. Eu sei que muita gente está ferida porque perdeu gente querida com essa pandemia, e não é para menos, e compreendo. Só que tem muita gente cometendo um grande erro. E qual é? Olha tanto quem se foi e se esquece dos que ficaram. Mulheres que falam tanto do marido que partiu e não percebem que os filhos estão definhando. Verdade. Mães que perderam um filho e se esquecendo dos dois que estão vivos. Grave uma coisa, gente, que esse padre aqui quer falar para você pelo Espírito Santo. Se você quiser superar aquilo que você perdeu, você precisa olhar para aquilo que ficou e o que é que aquilo que ficou está pedindo de você hoje. A pessoa que partiu, Deus permitiu que ela fosse, ela completou a trajetória dela. Mas e as pessoas que ficaram e que precisam de você? Exemplo número 2. Às vezes a pessoa marca uma confraternização, por exemplo, faz uma lista e vem a turma, mas faltam sempre alguns. Ela passa a noite inteira falando de quem não veio. E as pessoas que vieram? Que tal valorizar os que disseram sim, os que quiseram estar com você, os que te chamaram para sair? Exemplo número 3, que a gente encontra demais, sobretudo na juventude, nos adultos também, mas sobretudo na juventude. Fulano está há 10 anos esperando que aquela pessoa namore com ele ou com ela. 10 anos, está lá insistindo, ela já namorou a torcida do Flamengo e a vez dele não chega, né? Não chega de jeito nenhum, e ele lá. 10 anos! E não percebe quantas pessoas fantásticas Deus está colocando diante dele ou ela, e ele ou ela bitolado numa só. Porque de olho naquilo que você não tem, você acaba perdendo aquilo que você já tem. Então, a gente não tem tudo o que a gente quer e nem vai ter. Mas é preciso que a gente comece a amar aquilo que a gente tem. O resto é consequência. Será que ninguém gosta de você? Será que ninguém está a fim de fazer a travessia da vida com você? Ou é você que se fechou a todas as outras possibilidades, batendo numa porta que está fechada há tanto tempo e que provavelmente não irá se abrir? Pense nisso com carinho. E por fim, uma última e importante observação. São João Batista falou: quem tiver 2 túnicas, dá uma, e faz o mesmo com a comida. Eu fico muito assustado e preocupado com essa turma que diz assim: encontrei Jesus. Você pergunta: por que você encontrou Jesus? Eu encontrei. Eu tinha um carro, agora tenho 2. Eu tinha só uma casa, tenho 3. Cuidado com o acúmulo, com o exagero das coisas, porque você junta tanta coisa, quando você morre, seus filhos se matam de brigar por causa de herança. Deixe valores mais do que coisas materiais. Agora eu acredito nessa turma que fala assim: encontrei Jesus. E você pergunta: qual é a prova? E ela te responde: olha, ganhei 2 pães. No caminho encontrei um faminto no semáforo. Eu tinha 2 pães, dei um, fiquei com 1. Tinha um primo meu que a única calça que ele tinha, um exemplo, se rasgou. Eu tinha 2 ou tinha 3, dei uma, fiquei com 2. Parece que quando a gente encontra Jesus de verdade, a gente começa a subtrair, porque a gente começa a dividir aquilo que a gente tem. Aí as coisas talvez até diminuam, mas a alegria se multiplica. Esse é o verdadeiro termômetro de encontrar Jesus. O resto, gente, é Satanás disfarçado de igreja. Não acreditem nisso não. Acreditem nisso não. Jesus quer o necessário para você, mas Jesus não quer milionários não, viu? Aliás, ele nunca andou muito perto de milionários. Andou sempre junto daqueles que haviam descoberto o essencial da vida. Tomem cuidado com esse tipo de anúncio, gente. Tomem cuidado com propaganda enganosa. Porque a felicidade, conforme disse, livro de Provérbios, não está nem no pouco,
nem no muito. A felicidade está no necessário. Vamos recapitular aquilo que Deus falou hoje para nós? A primeira coisa, a alegria verdadeira consiste numa coisa muito simples. A gente que complica, que é estar perto de Jesus. Fica perto dele, vai à missa. Ai, mas eu tenho tanto pecado, me sinto um pecador, uma pecadora. Não importa, ele te ama mesmo assim, vai à missa. Busca Jesus. Busca ele no pobre, no sofredor, no doente. Busca Jesus. Segunda coisa, não menos importante, cuidado com o desânimo. Pede para Jesus curar seu coração. Você que está desanimado, desanimada, pede para o Espírito Santo hoje te dar o dom da alegria, que é fruto dele. Pede essa graça. E a terceira coisa, você não precisa ter tudo o que você quer. Só que você precisa começar a amar aquilo que você já tem. Assim seja. Amém. As colinas vão ser abaixadas, os caminhos vão ter mais fulgor. O Senhor